CBN, Comunicação e Liderança, com Leni Quirilos. Leni Quirilos, como eu disse, já aqui com a gente no estúdio. Boa tarde. Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Nadédia. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelos chocolates. Bom, e o assunto é o seguinte, é um tema levantado por vários ouvintes, tanto aqui no nosso e-mail quanto no seu, que é sobre entrevistas de emprego online. Pois é, agora mudou um pouco o esquema, né? Mudou um pouco a questão da forma. Ótimo. Bom, gente, olha só, realmente é uma situação interessante das pessoas se ocuparem, prestarem atenção. E nós sabemos como, nessa fase em especial que a gente está vivendo, né, a busca dos recrutadores nesse momento é por conhecer bem, por conhecer melhor quem é o candidato. É claro que na fase da entrevista, grande parte das competências técnicas já foram passadas, transmitidas, relatadas, não é? Inclusive, essas pessoas que foram selecionadas têm a ver com uma base técnica boa. E aqui, o objetivo é bem diferente. O objetivo da entrevista é saber quem é a pessoa de uma maneira mais pessoal, mais comportamental. Isso a gente tem sempre que ter em mente, né? Até para direcionar. E a gente tem observado duas formas muito frequentes para realizar essa entrevista. Uma é a entrevista online, acontecendo ao vivo, com as pessoas interagindo. É uma forma. E a outra forma é o pedido do envio de um vídeo pré-gravado pelo candidato, onde ele se apresenta e fala por que ele acha que deve ser contratado pela empresa e por aí vai. Porque isso em entrevistas presenciais, em geral, o entrevistador pergunta isso, né? Sim, por que você acha, né? Pois é. E agora pede um vídeo, aí é mais complicado, porque o cara pode gravar vídeo, é mais difícil, né? Com certeza. Por isso que vale, né, alguns cuidados mesmo que a gente vai compartilhar aqui. E outra coisa que tem acontecido demais, gente, especialmente nessa fase, né, é uma pesquisa ampla que as empresas fazem em relação às redes sociais do candidato. Pois é. É uma coisa bem do nosso tempo, do que a gente está vivendo agora. E, assim, várias empresas de recrutação, o pessoal de RH faz referência a isso, sabe? Que realmente eles estão pesquisando. Você já falou uma vez aqui, né? Cuidado com o que você coloca lá nas redes. A gente é o que a gente posta, né? Não tem muito jeito, tem que tomar cuidado. Agora, gente, as perguntas, de uma forma geral, que são feitas, tanto no presencial como no online, tem a ver com algumas questões mais tradicionais e outras mais voltadas aí para essa parte comportamental. E essa é uma mudança importante. A gente tem percebido cada vez mais um foco maior nas questões comportamentais. Os recrutadores perguntando mais sobre características pessoais. Claro que a gente deve também preparar as tradicionais para a gente não ser pego de surpresa. O que é tradicional, né? Por que você quer trabalhar aqui? Como você se vê daqui a 5 anos? Quais são as características na sua experiência que te ajudaram? Qual que é o seu desejo de evolução dentro da empresa? E por aí vai. Bom, nas questões tradicionais, a gente sempre sugere que o candidato foque na empresa onde ele quer atuar. Então, claro, conhecer bem qual é a empresa, que tipo de trabalho realiza e muito mais do que isso. Quais são os valores dessa empresa, qual é a missão, qual é o propósito. É fundamental para que o candidato possa responder de uma maneira coerente com isso, né? Então, por exemplo, né, por que eu devo contratar você? Porque eu tenho valores, por exemplo, próximos aos valores da empresa, porque eu acredito que aqui eu posso colocar em prática os meus valores, as minhas crenças e oferecer algo de importante, de interessante. Já no âmbito aí das características comportamentais, gente, é muito assim, autoconhecimento, é muito como eu sou, como eu me vejo. Então, a gente tem algumas sugestões em relação à preparação. Como é que a pessoa pode se preparar para se sair bem nisso? Certo. Primeiro, assim,
pensar em situações relevantes e práticas pelas quais a pessoa já passou. Colocar isso numa ordem cronológica. Então, assim, puxa, eu já tive uma experiência numa outra empresa, onde eu aprendi, onde eu desenvolvi tal coisa, onde eu propus tal projeto. Isso é bem interessante. E, às vezes, na hora H, a pessoa está tensa e não consegue evocar, não consegue se lembrar. Então, na preparação, fazer esse levantamento é fundamental e, inclusive, colocá-lo em ordem cronológica, para lá na hora não se atrapalhar. O segundo ponto da preparação é o autoconhecimento. Aqui é basicamente assim, peraí, o que eu tenho de bom? Quais são as minhas características positivas, os meus valores que eu posso colocar em benefício da empresa? Que a empresa vai ganhar, entre aspas, ao me contratar. Isso é muito importante. Uhum. Só que o ponto mais delicado aqui diz respeito às fraquezas. Primeiro, porque assim, Sardenberg, se eu falar que eu só tenho qualidades, ou se eu falar só das minhas qualidades, o cara vai achar que eu sou cego, ou então que eu estou querendo enganar, não é isso? Mas também você falar de defeitos... Pois é, só que... Mas muitas vezes... Você vai lá, por exemplo, eu não gosto muito de trabalhar, eu sou bem preguiçoso. Toma cervejinha domingo à noite, não apareço segunda de manhã. Pois é, só que é assim, primeiro, se você não fizer referência, o cara vai te questionar, não vai ter jeito. Essa até é uma pergunta clássica. Aponte algum defeito seu. Um tempo atrás, tinha uma máxima, sabe? Que as pessoas sugeriam assim, diga que você é perfeccionista. Esse é o seu defeito. Eu sou perfeccionista, eu sofro muito porque eu quero fazer tudo perfeitamente. Nossa, que fake. Então, não cola. Não cola. Não cola mais. Então, aqui qual que é a orientação? Identifique algo que eventualmente possa ser realmente um ponto fraco e diga imediatamente o que você está fazendo para lidar com isso. Por exemplo, uma dificuldade que eu tenho é de me expor em público. Eu ainda me sinto muito desconfortável. Então, eu estou fazendo cursos, eu estou buscando me aprimorar, eu estou treinando, eu tenho gravado alguns vídeos para perceber um determinado avanço, não é? Então, assim, aqui o foco é identifique algo, porque senão o cara vai achar que você está enganando mesmo, que você não está querendo revelar quem você é. Pode ser que ele te cutuque mais, te ache arrogante até, por não levantar nada nesse sentido. Então, pense em alguma coisa e já diga imediatamente o que você está fazendo para lidar com aquilo. Isso é importante. Outra parte essa é uma dica crucial. Você dá um problema, você fala, eu tenho um problema com... sei lá, concentração, mas eu estou trabalhando nisso aqui, nisso. Perfeito. Aí é bacana, porque inclusive, gente, mostra, primeiro, um super grau de consciência, de autoconhecimento, que é legal, né? É interessante, e segundo, mostra uma baita proatividade, porque eu tenho isso, e isso eu sei que pode impactar negativamente, né, na minha atuação, e eu já estou tomando conta, eu já estou cuidando disso. Então, isso é relevante. Outra sugestão é exercitar o discurso. Porque, às vezes, a gente fica muito assim, é uma entrevista de emprego, então o outro vai perguntar e eu vou responder. Muitas vezes, o candidato fica reativo demais. Então, ele acaba ficando à mercê do direcionamento que o recrutador está dando. E, ao contrário, é mais interessante que ele se coloque mais proativo nesse processo, mais protagonista, para ter oportunidade de falar das coisas que são mais relevantes no caso dele. Agora, isso só acontece quando a pessoa está bem treinada, quando ela se exercita para isso. Porque aí ela é capaz de aproveitar uma brecha, né, uma hesitação ou coisa parecida para fazer aí uma ponte para a informação que interessa mais para ela. Pesquisar sobre a empresa, né, a gente chamou atenção. E aí, na hora que a pessoa está respondendo as questões, está lá sendo entrevistada, considerando os recursos verbais, cuide do português, fale de maneira correta. A gente sabe o tanto que isso constrói percepção. Não interrompa o entrevistador. Quando ele está lá falando, deixa ele concluir, deixa ele terminar. Se ele te interromper, por outro lado, é sinal que você está falando demais. Tá? É sinal que você está lá prolixo demais. Então, vale a pena você treinar respostas mais objetivas e mais diretas. Faça perguntas sobre a empresa.
quanto mais o candidato demonstrar interesse em conhecer como é e etc., mais ele deixa claro esse interesse e a sua vontade de contribuir, vamos dizer assim. Nos recursos não verbais, aqui é importante que ele cuide da forma como ele se posiciona corporalmente. Principalmente no online, né, Sardenberg, o que acaba acontecendo? Qualquer detalhe se amplia na câmera do computador, na câmera do celular. Então, alguns cuidados são importantes. É interessante que ele coloque o celular ou o computador numa posição onde ele consiga ter a câmera mais na direção dos olhos. Então, vale colocar apoio, alguma coisa assim. Eu já vi alguns vídeos gravados onde a pessoa pega o celular na mão e fala, e é terrível, porque ela fica balançando para lá e para cá. Essa movimentação excessiva na câmera do celular, uau, incomoda muito o cérebro do outro. E o cara vai querer acabar rápido para sair daquilo. Então, fixa bonitinho, veja um lugar onde você pode se sentar com conforto, mantenha a base do corpo bem apoiada, o tronco voltado na direção da câmera e o olhar o tempo todo na câmera, o que é bem desafiador, porque a tendência é a gente ficar olhando para a pessoa. A gente só olha para a pessoa enquanto a pessoa está falando. Exatamente, você olha para a tela em vez de olhar para a câmera. Isso, né? Pois é, e é muito importante olhar para a câmera para você construir aquela percepção de conexão, de olho no olho. Passa mais veracidade. Tá, nos vocais, capriche na articulação, fale com uma movimentação ampla da boca, porque isso constrói percepção de credibilidade. Você parece mais seguro quando fala caprichando nesses movimentos. Uhum. No vídeo, quando a pessoa grava sozinha o vídeo, é interessante que ela surpreenda. E aqui a gente tem uma máxima, gente, que é muito importante da pessoa levar em conta. Ninguém vai nos contratar pelos nossos lindos olhos. As pessoas vão nos contratar, né? Normalmente. Não sei. Olha só. Não sei. Tá certo. Aceito aí a sua intervenção, Sardenberg. Ok. Porque tem uma ouvinte aqui que está no YouTube falando assim, posso falar que eu sou linda? Não pode, né? Primeiro porque se for, o cara já viu, né? Já vai perceber. É melhor não falar, né? Pode revelar aí uma certa metideza que é melhor tirar de campo, né? Pois é, eu estava dizendo assim, que ninguém nos contrata normalmente pelos nossos lindos olhos. As pessoas vão nos contratar por aquilo que nós pudermos oferecer para a empresa. Isso. Então, quando você foca o seu discurso falando da contribuição que você pode dar, isso atrai muito mais, encanta muito mais. E ser breve. Gente, não dá para ficar lá falando longamente. Tem mais é que ser proativo, otimista. Por mais que você esteja aí desesperado para conseguir a vaga, esse otimismo é importante de aparecer, de colocar você numa condição proativa de interesse e estou pronta para contribuir aqui. Tá certo. E eu vou já colocar para você o tema da semana que vem, porque aqui no nosso YouTube as pessoas vão entrando e conversam entre si, né? Sim. E a Adriana, uma das que participa sempre aqui do YouTube, está dizendo o seguinte, que ela está voltando ao trabalho presencial na segunda-feira. Ótimo. Uhum. E ela está dizendo que está ansiosa para voltar, mas ao mesmo tempo, e vários outros ouvintes, como a Cristina, por exemplo, dizendo, olha lá, toma cuidado, tal, não sei o quê. Então, um tema legal é esse, a volta ao presencial. Ao trabalho presencial. Ótimo. Nós vivemos, né, uma situação ansiosa aí no início da pandemia. Agora, com as coisas melhorando, as pessoas voltando, sim, vamos falar sobre os cuidados, sobre os novos ajustes, sobre a nossa comunicação e a nossa liderança aí nesse momento. Tá? Leni Quirilos, muitíssimo obrigado. Até a semana. Obrigada, Sardenberg, Nadédia. Um ótimo restinho de semana para vocês, para todos e ótimo fim de semana. Beijo, Leni.